Ô Zaidan, tanta coisa. Vamos começar pelo começo. Nós saímos do ar ontem com a perspectiva da reunião do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, os 10, para tratar desse assunto sob o comando de Edson Fachin, né? Uma reunião pedida por ele. As informações dão conta de que o Toffoli ainda manteve a posição de que havia a possibilidade dele continuar na relatoria desse caso, mas foi convencido pelos demais e aceitou, entre aspas, essa situação. André Mendonça, o sorteado, e aí a gente ramifica para uma série de coisas, de que maneira o Congresso avalia o André Mendonça como relator, de que maneira o governo avalia. O certo é ninguém tem que avaliar nada, né? Ele tocar isso dentro da Constituição e está tudo certo, né? Mas são inúmeros aspectos nesse polvo cheio de tentáculos que a gente precisa destrinchar a respeito desse caso e as mudanças que surgiram nas últimas. Ô Ronald, a história está repleta de casos de divergência fundamental entre a versão oficial, a história oficial e a realidade. A história do Estado, a história do poder e a realidade. A história contada pelo poder. E esse papo de que chegaram lá e o Toffoli falou, não, é o seguinte, é melhor eu sair e tal. Isso não aconteceu, né? E o Toffoli, quando acabou a reunião, um repórter conseguiu perguntar para ele, porque foi tudo muito rápido, ele saiu rapidamente. E aí, a reunião foi boa, o que aconteceu? Aí ele falou, foi ótima, decisão por unanimidade. E o que foi a decisão por unanimidade? 10 assinaturas, ou seja, inclusive a dele, dizendo que até aqui tudo foi normal, mas que com esse desgaste todo, houve a decisão de ele deixar a relatoria, a decisão que teria sido dele, e aí o sorteio indicando André Mendonça. Ontem, Ronald, pela manhã, ontem cedo, no jornal Gente, o Cláudio Humberto disse que a relatoria passaria para André Mendonça. Então, e aí não é adivinhação, é simples, porque o caso do INSS está com o André Mendonça. E o caso Master, ele se liga ao caso do INSS. E de uma maneira muito importante, que vai além dos consignados, explorados ali pelo grupo do Vorcaro. Então, o André Mendonça era a escolha lógica, para que você não tivesse dois juízes trabalhando com, no final das contas, o mesmo assunto. Embora haja diferenças cabais, etc., caminhos distintos, mas eles se encontram. Então, o André Mendonça era a escolha óbvia. Ora, o documento que o Supremo liberou é um faz de conta. Até aqui está tudo em ordem, né? Como houve essa pressão toda, esses desencontros, né? O Toffoli sai e vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecido. E não foi isso. Havia uma série de impropriedades, uma série de ações improcedentes tomadas pelo Toffoli, nesse caso do Master. E quando o seu envolvimento pessoal, e aí não é o que ele falou que não é amigo do Vorcaro, isso não interessa. O cara pode ser amicíssimo e não ter nenhuma relação com os negócios do outro. Não é esse o ponto. Mas o fato é que muito dinheiro entrou naquela venda do resort, que a princípio não era do Toffoli, era dos irmãos do Toffoli. Agora, Toffoli admite, é dele também. E as indicações materiais são que o resort era sobretudo dele. E a empresa constituída, ela é claramente encabeçada por ele. Agora, essa página virada que o Supremo sugeriu, há um problema aí, que é o silêncio da PGR. Quem tem de investigar se o Toffoli agiu de maneira inadequada,
se ele participou de algum malfeito nessa relação com o Márcio ou não, nem nada, absolutamente nada de ilícito. Quem tem de dizer isso não é o Supremo. O Supremo julga ações. Aí vem a defesa, vem a promotoria, procuradores, né, federais, no caso do Supremo. E o Supremo ouve as partes, analisa as provas e julga. Agora, ele não pode pegar um caso que não está sob investigação e começar a investigar. E chegar em poucas horas à conclusão que nada aconteceu. Esse é um papel da PGR. Mas a PGR precisa se mover. Ela precisa dizer, peraí, isso aqui é meu. Nós vamos investigar aqui. Porque só está a Polícia Federal na rua, trabalhando, está no batente, está na lida, enfrentou muitos constrangimentos impostos em decisões do Toffoli. A PGR tem que entrar em campo, tem de entrar em campo com os seus procuradores e investigar, inclusive, a situação do Toffoli, até porque há pedido de congressista para que a atuação dele seja investigada pela PGR. Houve aquela decisão inicial relativa a outro pedido, dizendo, tá tudo bem, não há suspeição. A situação mudou. Então a PGR tem de se manifestar. E o caso, o André Mendonça vai conversar com o pessoal da Polícia Federal. Agora, é preciso saber também, e isso o Renan Calheiros conversou sobre esse tema com o Edson Fachin, que é a atuação do Tribunal de Contas da União. E especificamente do Salomão, que é integrante do TCU. O TCU é um braço do Legislativo. Ele não faz parte do Judiciário. E ele está tomando decisões, decretando sigilos, etc. O Supremo tem de entrar nisso. Aí é o Supremo. Tem de entrar nisso. Falou, opa, peraí. E, inclusive, com algumas decisões que limitam a ação do Banco Central. O Banco Central é agente elementar, fundamental de tudo isso. O Banco Central tem a autorização constitucional para intervenções em casos assim. E o TCU, inicialmente, esse ministro Salomão, tentou reverter a decisão de intervenção. E agora, o que está com ele coloca num cofre, fecha e fala, é sigilo. Aqui é sigiloso, não tem conversa. Não, que isso? O TCU nem do Judiciário nem do Judiciário faz parte. Então, há muitas coisas. Além do caso em si, da fraude, dos títulos podres, há o envolvimento de agentes públicos, o ataque contra as finanças de aposentados e pensionistas de estados e municípios. E no frigir do troço todo, convenhamos, houve um momento em que o caso deveria ter ficado na primeira instância. Mas agora chegou o momento em que não pode ser do Supremo, nem parcialmente. Mas há aqueles lá que não têm foro. Bom, veja o caso do julgamento do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. A presença de pessoas com foro foi suficiente para que todo mundo fosse julgado no Supremo. Esse foi o entendimento do Supremo, com base em sua jurisprudência e em mudanças feitas há alguns anos. Vale a mesma coisa. Se há gente ali com papel central, não é daquele deputado que foi usado lá o nome dele para que fosse para o Supremo. Agora não. E também, se o Supremo disser, não tem ninguém por enquanto com foro privilegiado ou com prerrogativa de foro no Supremo. Então vamos deixar, por enquanto, na primeira instância. Mas já há pessoas investigadas que têm foro por prerrogativa de função no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Cláudio Castro. Ibanez Rocha. E é preciso saber, o caso do Amapá, que parlamentares estão nessa história. Se há parlamentares nessa história. Quem, afinal de contas, levou estados e municípios a colocarem essa fortuna no Banco Master?
O André Mendonça vai ter muito trabalho, que faça um trabalho bem feito, correto, isento, e deixe a Polícia Federal trabalhar, porque ela está no caminho certo.